Mãe de Deus. Santo anjo do Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Padre Pio, Beata Helena Guerra, Santa Teresa de Calcutá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar. Bom dia. Bom dia. Eu só peço para você abrir a sua boca, amém? Aproveita que você está de máscara, então você pode falar mais alto. Me ajuda, ajuda os pregadores que passarem por aqui. Quando o Espírito Santo se manifestar no seu coração, que você coloque para fora, que você grite, que você bata palma, que você expresse a gratidão por ouvir a palavra de Deus, porque isso é uma dádiva. Eu e você podemos hoje ouvir a palavra do próprio Deus para a nossa vida. Amém. Nós já estamos tendo confissão lá atrás. O sacerdote já chegou. Então você, não sei como vai ser. Mário, como vai ser? Passa nome ou fica distinto? Pega a fila lá atrás. Não disperse quem ficar na fila. Não se disperse da pregação. E vai se preparando. Vai preparando a sua consciência para este grande sacramento da reconciliação. Temos a graça de termos um sacerdote atendendo confissões. Meu nome é Davi Fernandes, eu sou membro fundador da comunidade Missão Metanoia, uma comunidade de aliança sediado na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A comunidade Metanoia, o mês que vem, nós vamos completar 9 anos do primeiro sopro de Deus no nosso coração. Pela comunidade Metanoia temos a graça de pregar esse Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E nos últimos anos o Senhor tem nos levado para outros países para pregar aos nossos irmãos brasileiros que estão espalhados por aí. Eu tive a graça de ter estado aqui em Joinville algumas vezes, onde eu fiz verdadeiros amigos, e hoje eu tenho a oportunidade de reencontrá-los, e com o coração muito grato poder olhar nos olhos e agradecer pelas orações que me resgataram de uma UTI depois de 33 dias internado, 25 dias em coma, 12 dias entubado, e um povo se ajoelhou, se prostrou na presença de Deus para clamar pela minha vida, e hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. Pode aplaudir isso. Cada um de nós temos um verdadeiro chamado de Deus. Nós temos um chamado e nós não podemos negar isso. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia para nós embasarmos a nossa pregação em 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Uma passagem tão conhecida por todos nós. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Amém. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Com a boca de Deus aberta aí diante de você, olha aqui para mim. Para contextualizar o que nós vamos viver agora. Antes de nós entrarmos neste chamado, e aqui nós podemos conjecturar, podemos embasar essa pregação. Eu preciso te lembrar que já a vida de Samuel é uma verdadeira providência e um carinho de Deus
sobre a vida da sua mãe Ana, que era uma mulher estéril, uma mulher que não conseguia engravidar. E naquela época, o marido podia ter mais de uma mulher. Ele era casado com 2 mulheres, na qual uma delas era Ana. A outra mulher era muito fértil. Ela não tinha problema nenhum e dava ali ao seu marido a condição de ter vários filhos. Mas Ana sonhava em ter filhos. Ana sonhava em ser mãe. Mas ela não podia. Ela tinha, como dizia os antigos, ela tinha o ventre seco. Ela era improdutiva, ela era infértil. E Ana se colocava na presença de Deus e clamava. E um dia Ana, na sua oração, na sua busca, ela se rende à presença de Deus e diz: Senhor, se o Senhor me agraciar, eu vou te ofertar a vida do meu filho. Senhor, se o Senhor me der esta graça, se o Senhor me der este milagre, o fruto do meu ventre será consagrado ao teu altar, ao teu servir. Passado um tempo, a graça acontece, os olhos do Senhor é voltado para a vida de Ana, e Ana engravida de Samuel. Passa um mês, passam 2 meses, passa o período em que agora Samuel já havia desmamado, e chegou a hora de Ana cumprir a promessa na presença de Deus. Chegou a hora de Ana olhar para a graça, olhar para o milagre, olhar para aquilo que ela tanto sonhou, mas agora chegou a hora dela cumprir aquilo que outra hora ela tinha prometido. Então Ana se dirige àquele templo onde Eli era um dos sacerdotes. E ali ela bate na porta e deixa Samuel. E ali talvez ela deixa um recado, que aquela vida era para ser consagrada ao serviço de Deus. Então Eli acolhe aquela pequena criança. Então Eli, aquele sacerdote, acolhe aquela verdadeira oferta. Aqui eu recebo um primeiro ensinamento. Quantas vezes eu e você, diante de uma necessidade, diante de uma dificuldade, diante de algo que nós possamos estar passando, sofrendo, enfrentando, prometemos tantas coisas para Deus. E na hora que a graça acontece, porque o nosso Deus é Pai e é misericordioso, e a palavra dele diz que nós, sendo maus, sabemos o que dá para os nossos filhos, que dirá Deus que é bom. E Ele nos acolhe, Ele nos socorre. E depois eu e você muitas vezes não temos a coragem, a hombridade, a honestidade de devolver no altar de Deus aquilo que um dia prometemos. Seja até na nossa vida de santidade, seja na nossa conduta. Quantas vezes prometemos para o Senhor que se Ele nos livrasse, se Ele abrisse portas, caminho, direção. Eu não sei o que você já prometeu, mas na hora que a graça aconteceu, você esquece das promessas feitas no altar e na presença de Deus. Agora esta mulher já me traz um ensinamento. Ali estava diante dela o sonho da vida dela. Mas ela, movida pelo poder de Deus, lembrou que uma promessa havia sido feita. E ela entendeu que aquele que deu é o Deus da vida dela. Deixa eu lhe dizer, receba este ensinamento. Ana era estéril, amém? Ela tem a graça, a promessa nos seus braços, amém? Ela não teve dúvida, ela não teve receio de dar para Deus aquilo que ela prometeu, amém? E por causa da fidelidade dela, aquele ventre que outra hora era infértil, Deus agraciou de tal modo que ela teve outros filhos. Pode aplaudir isso. Todas as vezes que você cumprir propósito, Deus vai cumprir promessa. Todas as vezes que eu e você cumprirmos propósito, Deus vai cumprir promessa. Sabe por que Deus não cumpre promessa na minha e na tua vida? Porque eu e você nós não cumprimos propósitos. Agora este jovem começa a crescer, 5, 6, 8, 10, 12, 14 anos de idade. Então chegamos agora neste grande chamado. Vocação de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre os olhos de Eli.
A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido, e ele mal podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamastes-me? Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo: Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamastes? Eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli: eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna-te a deitar-te. E disse-lhe ele: e se ouvir que te chamam de novo, responde: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu e você, cada um de nós que estamos aqui dentro, temos um chamado. Cada um de nós, eu e você, individualmente e sem exceção, todos nós temos um chamado. O que diferencia um do outro, o que diferencia a mim e a você, o que diferencia você do que está de trás, o que está ao lado, à direita, à esquerda, é a resposta do chamado. O que diferencia muitas vezes é a coragem de responder, é a coragem da prontidão. Víamos conversando no carro, nós viajamos mais de 12 horas dirigindo, passando tudo quanto é tipo de perrengue que você possa imaginar. E o pior dos perrengues que você possa imaginar na história da sua vida é ouvir o André Maria roncando dentro do carro. Parecia que tinha um trovão dentro do carro. E a hora que nós viemos agora para cá, eu percebi que o vidro do carro estava um pouco trincado. E aí o Espírito Santo me revelou o que foi. Os roncos do André. E nós falávamos no carro que Deus só espera um coração disponível. Deus só deseja um coração disponível. Muitos de nós não respondemos mais chamados. Muitos de nós estamos estagnados. Muitos de nós estamos parados no tempo. Por quê? Porque não temos mais um coração disponível a Deus. Por quê? Porque nós não estamos mais ouvindo o chamado de Deus. Nós não reconhecemos mais a voz de Deus. Porque há muito tempo não temos mais vida de oração. Não temos mais intimidade. Samuel nos mostra isso aqui. Samuel nos dá uma grande lição. Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas quando ele ouve um chamado, ele procura quem? Quem era referência de espiritualidade. Eu e você temos buscado a quem? Quem é referência para você? Você tem colado em quem no dia a dia? Talvez está aqui o porquê que você não consegue sair do lugar, porque você não tem referências de santidade, porque você não tem coragem de se decidir pelas coisas do alto, porque você não tem coragem de colar em homens e mulheres de Deus. Porque Samuel, mesmo não tendo conhecido a voz de Deus, Samuel ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, mas a hora que ele ouve um chamado, ele corre em Eli. Ele não corre em amigos, ele não corre em outras pessoas, ele não corre em colegas, ele corre em quem era referência espiritual para ele. Sabe o que eu entendo, meu irmão e minha irmã? Se você está anotando alguma coisa, pode anotar isso.
Quem muito fala com pessoas não tem nada para falar para Deus. E quem muito fala com Deus não tem mais o que falar com pessoas. Eu e você não falamos mais com Deus, não buscamos Deus, não cultivamos intimidade. Não, tudo nós vamos consultar em pessoas. Quem muito fala com pessoas tem pouco a falar com Deus. E quem muito fala a Deus não tem nada a falar com pessoas. E quando busca em pessoas, busque em quem? Quem é referência para você? Em quem você tem colado? Quem tem edificado a tua vida? Quem tem te ajudado a preparar o caminho de Deus para o teu próprio coração? Agora eu entendo porque que Deus vem nos trazer aqui, para começar a edificar o nosso coração para algo grandioso que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Eu e você, nós temos um chamado assim como Samuel. A diferença é que Samuel, na dúvida, corria para um grande homem de Deus. E eu e você, muitas vezes não temos mais referência de homens de Deus. Eu e você temos buscado em pessoas, em coisas que não têm nos levado, nos mostrado o verdadeiro caminho de Deus. Por isso que muitas coisas não estão aqui. Por isso que muitas coisas estão acontecendo aqui. Por isso que tem muita gente estagnado no ministério. Por isso que tem muita gente que parou no ministério. Por isso que tem muita gente, porque quem é as tuas referências? Samuel vem nos mostrar com grande clareza isso. Mas cutuca quem está do seu lado e fala para ele: a pregação vai começar agora. Não, vira para o outro lado e diga: agora foi só o ensaio, a pregação vai começar agora. Eu e você, nós temos um chamado, amém? E o primeiro chamado é sermos santos como Deus é. O primeiro chamado é o chamado da santidade, a sermos santos, porque Deus é. Abra a tua boca. O primeiro chamado é o chamado da santidade, porque o nosso Pai, o nosso Deus é. Aleluia. Quem quer isso, ergue o braço e diga: eu quero isso. Quem quer ser santo, ergue o braço e diga: eu quero Deus. Amém. Deus só quer um coração disponível. Porque a palavra de Deus vem dizer que o querer e o proceder vem dele. Então Ele só quer a disponibilidade do meu e do teu coração. Ele só quer este: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Comecei a aprender muitas coisas com Samuel. E o primeiro chamado, o chamado de Deus para mim e para a tua vida, é o chamado a sermos santo, porque Ele é santo. Então eu começo a entender uma coisa: se o nosso chamado é o chamado à santidade, porque o nosso Deus é santo, então, meu amado irmão, eu e você somos por excelência homens e mulheres adoradores. Deus nos fez por excelência adoradores. Vira para quem está do seu lado e fala com convicção: você é um grande adorador. E você vai entender agora isso. Deus é santo e nos chama a santidade. E por causa da sua santidade, por causa da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, Deus faz a mim e a você, por excelência, homens e mulheres adoradores. Se tem uma coisa que nós somos verdadeiramente, é adoradores. Nós somos seres adoradores. Agora o segundo problema. O primeiro problema é: a voz de quem que eu tenho ouvido me chamar? A quem tenho recorrido nos meus dilemas, nas minhas dúvidas? O segundo problema: eu entendi que eu sou um ser adorador por excelência. Mas a pergunta é: a quem estamos adorando? É tão fato, é tão verdade que nós somos seres adoradores, que se nos tirar da igreja, se a gente se desviar um pouquinho do caminho de Deus, logo nos pegamos adorando algo ou alguém. É tão fato que somos seres adoradores, que quando nós olhamos desde o antigo povo, nós vamos ver eles cultuando deuses, fazendo bezerros de ouro, cultuando deuses pagãos. Por quê? Porque são seres adoradores. Se tirarmos os olhos de Deus, logo estamos adorando dinheiro, estamos adorando ídolos, estamos adorando cantores, estamos adorando carro, estamos adorando tudo, porque somos seres adoradores.
A grande pergunta é: a quem estou adorando? Porque quando eu entendo quem me chama, e quando eu entendo o meu chamado a ser um verdadeiro adorador, eu começo a me tornar um ser inabalável, porque eu sei em quem os meus olhos estão fixos, eu sei quem supre meu coração, sei quem me acolhe em minhas carências, eu sei que eu não busco mais em coisas, em pessoas, mas eu busco no Deus que eu adoro, porque Ele está acima de todas as coisas, e eu cumpro promessa, eu cumpro preceito, eu cumpro inconscientemente aquilo que Ele me pede, por Deus acima de todas as coisas, aleluia. Mas agora eu vou te mostrar, para começar a encerrar essa pregação. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Eu vou te mostrar o poder da adoração na sua vida. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 2. Olha quem vem nos dar uma lição. Um leproso. Olha que Deus é esse. Eis que um leproso, capítulo 8, versículo 2. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 2. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-se ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Eu vou repetir o comecinho. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Diz os santos da igreja que quando eu oro eu falo com Deus, mas quando eu leio a Bíblia é Deus falando comigo, amém? Olha o grande ensinamento para nós encerrarmos e rezarmos. Só que mais do que isso, sabe o que é essa pregação? É preparando você e seu coração para tudo que vai acontecer hoje neste lugar. Porque hoje você vai entender uma coisa. Agora, neste momento, pelo poder do Espírito Santo, você vai entender uma coisa. Ei, André Maria! Agora nós vamos entender uma coisa. Um leproso, uma pessoa que não podia andar no meio de outras, uma pessoa que não tinha somente a sua carne apodrecendo, mas também tinha o seu coração despedaçado, porque era rejeitado. Um leproso, quando tinha que passar perto de um vilarejo, ele tinha que passar tocando um sino e dizendo: impuro, impuro, o impuro passando. Humilhação em cima de humilhação, dor na carne, dor na alma.
Mas um leproso, a hora que está diante do seu Senhor, ele se lembra do seu chamado, e ele entende que não importa o estado de vida que ele possa estar vivendo, não importa as dores, não importa o enfrentamento, não importa a humilhação, o lugar dele é exercer o chamado, e é adorar o seu Senhor, porque esta pessoa, quando chega diante de Jesus, ele se prostra. Se prostrar é isso, é cara no pó, porque entendeu quem é que está diante dele, e entendeu qual é o chamado da vida dele. E diante de mim está o meu Senhor. Primeiro, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo humilhado, ele reconhece que quem está diante dele é o Senhor da vida dele, e a minha obrigação, o meu chamado é adorar, mesmo na dor, mesmo humilhado, mesmo separado, não importa o que você está passando, adore. Primeiro ele adora, e na condição de adorador, olhando de baixo para cima, ele ainda diz: Senhor, se quiseres, tu pode me curar, mas só se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, eu continuarei fazendo aquilo na qual eu fui chamado. Te adorar, te adorar. Sabe o ensinamento para mim e para você? Que eu e você não suportamos nada. Qualquer coisa nos tira da adoração, qualquer coisa nos tira da presença do Senhor, qualquer coisa nos tira do chamado, e paramos de ouvir a voz de Deus para ouvir voz de homens. Ei, meu irmão, minha irmã, sabe por que quando nós vamos louvar, o nosso louvor é frio? Sabe por que muitos de nós ficamos assim engessados? Porque o teu louvor é a expressão da tua adoração. Sabe por que o teu louvor é frio? Porque você não tem adoração verdadeira para o teu Senhor. Sabe por que muitas pessoas ficam aquele louvorzinho meia boca, que dá até raiva? Porque o louvor é a expressão da adoração. A partir de hoje, lembra do teu chamado. A partir de hoje, lembra para que Deus te fez, para adorar a Ele. E se prepara para louvar como você nunca louvou antes. Este leproso entendeu o lugar dele, e mesmo na lepra, mesmo na humilhação, mesmo apartado, mesmo separado, ele primeiro adora, ele se prostra, e depois ele pede. E aí sabe o que acontece? O adorado olha para o adorador e concorda com ele. O adorado olha para o adorador, um adorador verdadeiro, aquele que põe cara no pó, aquele que se prostra porque reconhece o teu chamado e reconhece quem é o Deus da sua vida. Move a mão do adorado. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, jovem, não importa como está a sua casa, todas as vezes, mesmo ferido, mesmo derrubado, mesmo sangrando, mesmo sofrendo, você se lembrar que o teu lugar é na presença de Deus, adorando mesmo sem sentir. Porque quem diz que amor é sentimento, amor é decisão. Tem dia que nós não vamos sentir nada, mas eu vou amar. Tem dia que eu não vou arrepiar, mas eu vou amar, porque eu não vou esquecer nunca do meu chamado. Vai ter dia que nós vamos viver os ventos contrários. Vai ter vez que a noite vai ser muito escura e vamos sentir-nos abandonados. Quando a gente olha, para encerrar aquela passagem de Pedro, aquele que o próprio Senhor outra hora iria escolher para ser o primeiro Papa dessa igreja. Pedro nos mostra uma grande verdade. Pedro sabia quem era o Senhor, a ponto que naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, quando aquele barco está em alto mar, Pedro está dentro junto com seus amigos, e o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas em direção do barco. Todo mundo grita, apavorado: é um fantasma. Mas o Senhor brada: sou eu, não temas. Quem que pula na frente? Pedro. Por quê? Porque ele conhece a voz do seu
Senhor. E ele pula na frente e diz: se realmente é o Senhor, faça com que eu vá andando ao seu encontro, porque o meu Senhor, aquele que eu adoro, aquele que eu sirvo, é capaz de fazer eu andar sobre as águas. E Jesus fala a frase mais curta das Sagradas Escrituras: vem. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, mas a palavra de Deus diz que Pedro sente o vento. Pedro é enganado pelos seus sentidos. Ele tira os olhos que estavam fixos em Jesus e olha a tormenta ao seu redor. E a palavra de Deus diz que Pedro começa a afundar. Amém? E quando Pedro começa a afundar, o que Pedro faz? Quem se lembra? Opa, ouvi. O que ele faz? O que ele faz? Ele grita: Senhor, socorro! Você grita para quem está perto? Sim ou não? Você grita para quem está do seu lado? Sim ou não? Sim ou não? Quem está perto de você, você precisa gritar? Você grita para quem está perto? Sim ou não? E o que Pedro fez? Gritou: Senhor, socorro! O que a palavra de Deus diz? Que Jesus só estende. Jesus estava longe. Mas por que Pedro gritou? Porque tirou os olhos do Senhor. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da tempestade, o Senhor nunca nos abandona. O que nos distancia dele somos nós mesmos. Quando tiramos os olhos dele, quando nós negamos o chamado, como deixamos de fazer aquilo na qual nós fomos chamados para ser adoradores, não importa o que possa estar passando. Está doendo, está tudo de perna para o ar, perdi pessoas, estou vivendo luto, em pandemia ceifou vidas, perdi tudo que tinha, eu vou adorar, está todo mundo indo embora, eu vou adorar, está todo mundo virando as costas, eu vou adorar, está todo mundo me deixando, eu vou adorar, perdi pessoas que eu amo, eu vou adorar, eu estou na enfermidade, eu vou adorar, a enfermidade bateu na família, nas pessoas que eu amo, eu vou adorar, porque eu entendi o meu chamado. E desse lugar eu não vou sair, porque quando eu cumpro o chamado, quando eu cumpro o preceito, Deus cumpre promessa. E hoje se prepara para ser um grande adorador, responder o chamado de Deus, e se prepara a tua vida, que você vai ver que Deus vai fazer ainda hoje, neste lugar. Se levanta, fica de pé agora em nome de Jesus. Quando eu olho para aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofria há muitos anos, e a palavra de Deus narra que ela já tinha gastado tudo que tinha e só piorava. Mas quando fica sabendo que o Senhor estava passando naquele lugar, ela mesmo impura, porque uma mulher nesse período menstrual não podia estar no meio das pessoas, e ela há muitos e muitos anos excluída, exilada, ofendida, magoada, humilhada, rejeitada, ela, quando ouve o seu Senhor passando por aquele lugar, ela rompe a multidão, e a palavra de Deus diz que no coração dela, ela diz assim: se ao menos eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Sabe por que aquela mulher consegue tocar? O máximo que ela consegue é relar na orla, na beirada do manto do Senhor. Sabe por quê? Porque primeiro ela adora, porque primeiro ela se prostra, primeiro é cara no chão, e o máximo que ela conseguia tocar era na orla do Senhor. Primeiro eu tenho que adorar, primeiro eu preciso fazer aquilo na qual Ele me chamou para ser, porque eu sei que Ele é o meu Senhor. Não importa o estado que eu estou vivendo, não importa o que eu estou sofrendo, não importa o que eu estou passando, primeiro adora, e depois, se Ele quiser, Ele pode me curar. O máximo que ela alcança de Jesus é tocar na orla do manto dele. E aquela mulher estava numa adoração tão profunda, que a palavra de Deus diz que Jesus para e vira para o lado e diz: alguém me tocou. E Pedro fala: Senhor, mas muitos te tocam. Ele diz: não, esta manhã aqui em Joinville, alguém me tocou, diferente a ponto de arrancar de mim um poder. Eu estou arrepiando inteiro. Aleluia.
Eu não sei há quanto tempo você não adora, mas eu entendi a posição de um adorador. E se hoje esta pregação trouxe alguma verdade por meio do Espírito Santo ao teu coração, eu não sei o que você chegou vivendo aqui, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei as suas dores, eu não sei os seus medos, eu não sei os seus problemas, mas em nome de Jesus, se prostra agora, só quem quer, na presença de Jesus. Arrasta a cadeira, empurra a cadeira, porque agora nós vamos começar a preparar o território para o Espírito Santo agir. Ah, meu irmão, esta pregação foi só o começo. Ei, posição de adorador. Eu entendi hoje. Quem não quiser não precisa. Você não é menos por isso. Pode se sentar na cadeirinha de boa, sem problema. Fecha teus olhos. Mas quem quer, se o Espírito Santo moveu algo no teu coração, cara no pó, eu convido você agora a ir abrindo a sua boca. Esquece quem está do seu lado, porque é o teu momento com Deus. É o teu momento de responder o chamado. E vai dizendo agora: eis-me aqui, Senhor. Vai abrindo a tua boca agora aí prostrado. E vai falando: eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva escuta. Fala que o teu servo escuta. Há muito tempo eu não tenho mais experiência contigo. Há muito tempo, Senhor, eu não entro na tua presença. Eu estou vivendo como perdido. Eu estou vivendo, Senhor, ao relento, mas hoje eu entendi, pela tua misericórdia sobre a minha vida, a tua palavra, o meu coração, o meu chamado. Agora eu entendi porque o meu louvor é tão frio, porque o meu louvor é a expressão da minha adoração. Ah, Senhor, o meu louvor nunca mais será como antes. O meu louvor nunca mais será frio, porque eu entendi que em todas as situações o meu chamado é te adorar, porque tu és Deus, tu és grande, eu não sou nada, tu és santo, eu sou pecador, tu és tudo, eu sou miséria, tu és grandeza, eu sou pequenez. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Bendito seja o nome do Senhor. Na dor eu te adoro, na alegria eu te adoro, na vitória eu te adoro, na derrota eu te adoro, porque o meu chamado é te adorar. E estes 2 dias serão intensos na tua presença, Senhor, porque eu entendi, eu quero te adorar. Ora laba, chora, laba, chora, labará. Shira laba, sore, camara, labara, laie. Volta, volta, volta para aquilo que Deus te chamou um dia. Ser um verdadeiro adorador. Volta. Esta é a posição da tua vitória. Volta. É o Senhor que te chama do jeito que você está, da forma que você chegou aqui. Volta para nunca mais sair da presença de Deus. Shiralaba, chora, camaralabas. Irralabashuri candaralabassora labaralaye. Irralacandaralavashuri lilabaralabasora labaralabas. Shiralabaralabashuri lilabaralabashura labasira lacandaralabas. Nós queremos te adorar, Senhor.